Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos, começando uma nova semana, na expectativa de que, de alguma forma, a palavra de Deus fale ao seu coração e faça diferença na sua vida. Quero me dirigir especialmente aos que hoje completam mais um ano de existência, dizendo-lhe que, com o nosso abraço, nós queremos transmitir um grande desejo de que o Senhor abençoe a sua vida, cuide de cada área do seu caminhar, derrame a sua bênção e a sua misericórdia sobre o seu lar. Que o Senhor, portanto, cuide de você. A todos o convite a juntos meditarmos na palavra de Deus. Vamos às Escrituras e certamente Deus tem algo a falar à nossa vida. Convido você a voltarmos ao livro dos Salmos, que tem sido nosso companheiro em nossos encontros matinais. Aqui temos aprendido com as experiências e com as revelações apresentadas pelo salmista ao longo desse extraordinário livro das Escrituras, um excelente companheiro de cabeceira para nossas leituras diárias, para nossos momentos devocionais. No Salmo de número 62, no versículo 1, nós lemos o seguinte: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. É interessante ler esta declaração do salmista por algumas coisas interessantes que encontramos nas palavras mais importantes dessa declaração. A primeira palavra da nossa tradução em português, somente, traz a ideia de exclusividade. O salmista tinha consciência de que só valeria a pena confiar de forma plena em Deus. Aqui convém lembrar que nós estamos pensando em alguém cuja experiência de vida mostrara momentos e circunstâncias nas quais confiara em outras pessoas. Certamente houve momentos nos quais ele foi grandemente ajudado pelas pessoas, mas ele também experimentou momentos de traição, ele também experimentou momentos nos quais as suas forças eram insuficientes para resolver os problemas que tinha diante de si. Ele experimentou circunstâncias nas quais as pessoas que o cercavam, e por mais que o amassem, não tinham condições de resolver os seus problemas. O que ele descobrira à luz de suas experiências é que em Deus vale a pena confiar, mas somente em Deus. A ideia do somente, a ideia de exclusividade aqui é interessante porque mostra os efeitos, os resultados de grandes experiências com Deus. Não sei até que ponto suas experiências com o Senhor já apontaram nessa direção, já deixaram claro em sua mente esse conceito. Mas o que a Bíblia nos ensina, e as experiências servem para confirmar isto, é que em Deus nós podemos confiar. Primeiro porque Ele não falha, diferente de nós. Depois porque Ele pode fazer aquilo que nós não podemos. E, acima de tudo, porque Ele jamais nos decepcionará, jamais será desleal ou infiel a nós. Por isso podemos ter esta convicção e esta certeza. Mas o salmista prossegue a uma outra palavra importantíssima aqui, quando ele diz que a sua alma deve esperar silenciosamente. A ideia aqui é de confiança absoluta, a ideia é de entrega. A mesma ideia é presente lá no Salmo 46, quando a expressão usada por Deus e transmitida pelo seu servo é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esperar silenciosamente em Deus significa estar calmo, estar quieto, estar sereno e esperar aquilo que Deus vai fazer, o modo como Deus vai agir. Eu sei que isso nem sempre é fácil. Eu sei que há circunstâncias nas quais nós ficamos naturalmente inquietos, incomodados, intranquilos. Quando nós confiamos em Deus, nós devemos ter uma fé tamanha que consigamos descansar em Deus. Consigamos silenciosamente esperar no Senhor, e esse é o desafio que eu tenho para você na manhã de hoje. Assim como o salmista se propõe a esperar somente em Deus, mas esperar silenciosamente, eu quero lhe propor que você confie em Deus e que o faça também de maneira segura e serena. Finalmente, o salmista fala de um outro detalhe.
quando ele termina esse texto, esse primeiro versículo do Salmo 62, dizendo que dele, de Deus, vem a sua salvação. E aqui duas coisas interessantes a serem lembradas. A primeira, a ideia de que Deus age para nos resgatar. Em nenhum momento a palavra de Deus nos diz que a nossa confiança em Deus é salvo-conduto e garantia de que a vida não terá tribulações e não terá dificuldades. A Bíblia nunca nos ensinou que a confiança em Deus colocará em torno de nós uma redoma a nos proteger absoluta e totalmente de qualquer dificuldade e nós viveremos sem problema nenhum. A Bíblia nunca ensinou isso. Se alguém disse isso, esse alguém está faltando com a verdade. A palavra de Deus nunca disse isso. Mas a palavra de Deus nos diz sim, que em meio às circunstâncias adversas, em meio a essas dificuldades, nós encontramos a nossa salvação. Palavras de Paulo no capítulo 8 da carta aos Romanos, em todas estas coisas, ele menciona uma série de problemas. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. O conceito de salvação aqui traz à tona a ideia de que somos salvos porque há adversidades e porque há dificuldades. E Deus nos promete não a ausência de problemas, mas os recursos necessários para superá-los. Dele vem a minha salvação, é a expressão usada pelo salmista. Mas a palavra salvação tem ainda um segundo significado, que eu quero resgatar aqui. Ao usar a expressão salvação, o salmista também acaba apontando para o projeto maior de Deus, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Aqui, embora estejamos no Antigo Testamento, a esperança da salvação eterna já está presente. Afinal de contas, desde o Jardim do Éden, Deus já promete a sua salvação. Essa salvação é lembrada ao longo de todo o Antigo Testamento, mas é no Novo Testamento que nós temos a realização dessa promessa. Jesus vem ao mundo, o Filho de Deus vem ao mundo para ser o nosso Salvador. E agora, a salvação não é apenas sobre as adversidades da vida, mas é a salvação eterna. A salvação não é apenas a vitória sobre os problemas que podem nos cercar, mas é a vitória sobre o pecado, sobre a condenação do pecado, sobre a escravidão ao pecado, sobre o salário do pecado, que de acordo com a palavra de Deus é a morte. A salvação a qual o salmista se refere, portanto, não se aplica apenas às circunstâncias da vida nas quais Deus age para nos resgatar, mas se aplica também em relação à vida espiritual, à salvação eterna, à vida eterna que encontramos em Jesus Cristo. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado porque ela nos ensina a confiar somente em Ti, a confiar silenciosamente em Ti e a ter certeza da nossa salvação. Muito obrigado pela salvação que proporcionas sobre as adversidades e dificuldades da vida. Muito obrigado pela salvação que nos outorgas em Cristo Jesus, com o perdão dos nossos pecados e a certeza da vida eterna. É a oração que fazemos em Seu nome. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você.
Adilin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adilin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.